Olá, que bom ter você com a gente no Política em Pauta. Esse é um programa novo da TV Câmara Botucatu, que nasceu com a proposta de ser um espaço para conversar de forma simples, descomplicada, sobre temas atuais, importantes e que fazem parte desta que é considerada a arte ou ciência de governar. Nosso propósito aqui é fortalecer e estimular a participação e cidadania. A cada edição a gente vai conversar com especialistas ou agentes políticos sobre um tema específico. E nesta primeira rodada, as entrevistas vão ser para que a gente conheça de forma diferente os vereadores do Legislativo botucatuense. O presidente da Câmara é o nosso primeiro entrevistado. Olá, presidente. Para a gente começar, o que é que você está tomando aí e a que o vereador Palhinha brinda? Bom, primeiro eu estou tomando água, porque falaram que não podia beber bebida alcoólica aqui, mas estou brincando. Eu brindo a vida, né, a toda a superação que a gente teve, esse período muito difícil, né, da pandemia, brindei e não bebi, né? A toda superação, aos guerreiros, né, e a vida. Apesar de todas as perdas, eu brindo a vida e a possibilidade de um horizonte mais feliz, mais harmônico e com mais assim, conquistas, né? Acho que é isso. Para que a gente te conheça de uma forma diferente, o que é a política para você? Eu gostei da introdução quando você fala da arte de governar. É uma arte realmente, né? Mas assim, eu tenho falado muito quando eu converso com algumas pessoas e eles vêm me questionar, política, né? Porque as pessoas têm uma visão ainda muito deturpada da política. Eu acho a política linda, maravilhosa. Inclusive, assim, eu acho que a política, Adri, é a maior ferramenta, né, de mudança assim, que a gente pode ter. Eu falo assim, a gente pode criar ONGs, pode criar associações, mas nada é tão poderoso quanto a política. E assim, a gente acorda, desde o momento que a gente acorda, a gente está fazendo política, né? E acho que a boa política é isso, a capacidade, o poder de transformar a vida das pessoas efetivamente. E através da política a gente consegue. Por que você resolveu entrar na política partidária? Qual que foi o seu caminho até ser eleito vereador? É uma história assim, até engraçada. Na verdade, assim, não foi uma escolha, né, minha. Né, existe um grupo de pessoas imbuídas assim, em querer fazer o bem, né, para a população, em querer construir algo novo. A gente tinha tentado por outros caminhos, né, com outra pessoa. E quando né, chegaram as últimas eleições, a pessoa falou, Palhinha, por que não tentar? Eu já estava muito engajado por conta da causa animal, já trabalhava no executivo, e nunca foi um sonho meu, né? Sempre fui muito assim, envolvido com tudo, né? Principalmente dentro da igreja e tal. E quando veio esse convite, né, veio essa possibilidade, eu entendi como uma missão, né? E assim, eu me coloquei à disposição. E foi exatamente o termo que eu usei, eu me coloco à disposição, né, se for para o bem da população, né, para o bem geral da nação, né. Mas foi isso, assim, não foi que eu caí de paraquedas, porque eu já lia sobre política, né, mas foi um convite, né, e eu entendi como uma missão e tenho tentado nesses dias, né, nesse tempo que passou, cumprir minha missão da melhor maneira possível, combater o bom combate, né. São quase 2 anos já de legislando por Botucatu. O que é que mudou na sua vida, na sua rotina e até na sua visão de mundo nesse tempo? Além de alguns cabelos brancos que eu ganhei, né, uma gastrite, não, brincadeira. A visão mudou muito, né? Inclusive assim, até a forma como as pessoas hoje me abordam para falar, até meus pais mesmo, né? Vêm conversar comigo sobre política, até a postura deles mudou, né? De me ver assim como alguém que hoje entende um pouco mais de política. Você falou dos especialistas, né? Não sou nenhum especialista em política, procuro ler muito a respeito, né? Mas mudou muita coisa porque assim, antes eu enxergava a política só pela TV, né? Nem a política municipal, para falar a verdade, assim, eu acompanhava muito, né? Acompanhava mais assim, algumas sessões que eu vim, né? Hoje eu consigo filtrar muito mais tudo que entra, tudo que sai e entendi que assim, para muita gente a política é um jogo, né? Em que perder não é uma possibilidade e na política a gente vai perder várias vezes, né? É a arte da negociação.
Mas a boa negociação, né? Quando a gente fala de articulação, eu tenho usado isso de vez em quando, articulação, negociação, parece que é algo sombrio, algo escuro, né? Não, cara, é diálogo realmente. Então, assim, hoje eu enxergo, apesar do momento conturbado que a gente está vendo na política nacional, né, eu enxergo assim, a política de uma forma mais leve hoje, né? Mas, assim, e não me faz mal, né? Tem muita gente que fala, pô, a política não me faz mal, eu consigo desligar. Né, dos meus momentos de lazer, os meus momentos sociais, eu consigo desligar. Apesar que todo lugar que eu estou, alguém vem falar de política, né, por eu estar vivendo a política hoje em dia. Mas hoje eu enxergo a política de uma forma mais leve, né, eu acho a política, ela não é tão pesada quanto pregam, mas ainda acho assim que eu vou fugir de usar essa palavra, os players, né, já que a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, eles ainda não entenderam como que é esse jogo, muitos players. Muitos políticos ainda não entenderam qual que é o jogo, ainda militam em causa própria, isso me entristece bastante. Qual que é o jogo? O jogo? Não, o jogo na verdade é fazer o melhor pela população. Qual que é o objetivo, o gol, né, ou a cesta? É lá no final você olhar, pô, eu atingi aquela população, seja qual for, as minorias, seja um grupo específico, ou seja a população no geral. E essa frase até que se usava muito, massa de manobra, né? É o que eu ouvia quando eu era mais jovem, né? Porque a população é massa de manobra, e eu acho que tem político que faz questão que isso aconteça. Ele não quer um povo politizado, ele não quer pessoas politizadas, ele não quer pessoas estudadas, porque daí fica mais fácil de manobrar, né? E eu sou muito contra isso, eu sou a favor de empoderar a população. Acho que o maior ganho do político é quando ele consegue falar para a população, para o município. Você pode fazer sem precisar de mim, e você consegue mostrar o caminho. Eu procuro fazer assim, às vezes eu percebo que não é o que a população quer, né? Já tive algumas situações em que eu percebi, puxa, acho que eu não agradei, acho que não era isso que ele queria algo mais objetivo, mas a população precisa se empoderar, e o jogo é esse, falar para a população que eles podem, tanto quanto a gente só uma voz. Né? Eu não gosto do termo assim, somos empregados da população, né? Tem gente que fica bravo comigo assim, nós somos a voz da população, nós somos representantes da população, e esse é o jogo, né? Chegar lá na meta, no final, dentro da área e fazer o gol. E qual que é o gol? O gol é falar assim, ó, atendi a população da melhor maneira possível, e é gratificante demais, né? É muito gratificante. Qual que é a maior gratificação, então, desse trabalho que tem desafios, mas qual seria uma motivação, né? Qual a alegria, o que te move a continuar fazendo a política? Alguns dias atrás, eu vi uma frase, um tempinho atrás, ele falou assim, né, que não importa muito o que falam de você, mas quem fala de você. E a política, né, e acho que estar presidente, estar vereador, me possibilitou conhecer muitas pessoas, né, e pessoas assim que eu sempre considerei muito, né, que eu admirava muito, e hoje eles vêm até mim, né, e vai dar a impressão assim, né, se vangloriando, não, mas assim, elogiando o meu trabalho, né, isso é um ponto, assim, pô, se essa pessoa está falando é porque eu estou no caminho certo. E além disso, é o reconhecimento da população. Você vê, porque o projeto de lei ou um requerimento que a gente faz, eu faço muito pouco requerimento, indicação, acho que só fiz uma, o meu mandato inteiro é muito, né? Então, assim, é como um filho, né? E quando você vê ele nascendo, você vê lá sancionado, né? E daí você acompanha e vê aquela política pública que você está desenvolvendo, um projeto que você está desenvolvendo, ele acontecendo, você fala, puxa, é isso que faz a vida ter sentido. Você vai num lugar e fala, puxa, ó, né, graças a você, obrigado e tal. E não é nem um agradecimento em si, mas você vê acontecendo, né? E as alianças que foram formadas, né? Encontrei aqui dentro, assim, pessoas que eu sei, assim, que quando eu sair daqui, isso vai continuar, pessoas que praticam boa política assim como a que eu gosto de praticar, que não agrada a todo mundo, eu sei disso, mas eu acho que é isso, né? O jogo é esse, e as grandes conquistas são essas. Olhar para uma pessoa, para um munícipe, ou para um grupo de pessoas e falar, puxa, tem um dedinho meu ali, né? Eu faço parte dessa conquista. Então, acho que a grande conquista é essa, né? Olhar e deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar assim, eu sempre faço, toda noite chego em casa, eu estou com um hábito agora de assim, eu faço minha oração e eu faço assim, antes eu faço uma recapitulação de como foi o meu dia, né? E desde a hora que eu acordei, daí eu termino sempre assim, encerrando, hoje foi um dia bom. E daí agradeço, faço minha oração e eu é isso, né? Tem uma frase até do Grey's Anatomy que fala assim, hoje é um grande dia para salvar vidas. Acho que todo dia é um grande dia para salvar vidas, para fazer diferença na vida das pessoas. Na política dá para fazer isso. E qual que é a dificuldade da política, a maior dificuldade que você pode citar nesse começo de mandato, né? 2 anos não é assim uma grande história, mas já tem uma caminhada aí, né? Vaidade. A vaidade dentro da política é algo assim que
não é que me surpreendeu, né? Mas assim, eu não consegui enxergar com essa magnitude que ela tem. A vaidade é muito grande dentro da política. E hoje o extremismo, a intolerância, né? Dá a impressão que tudo que você fala tem uma segunda intenção. E não, às vezes é uma única intenção de chegar até a pessoa e falar, passar uma mensagem. E essa destemperança, né, que as pessoas estão vivendo tem acontecido também no município. No âmbito nacional, não precisa nem falar, está todo mundo acompanhando. Mas acho que assim, são duas, a vaidade, né, e essa intolerância, esse extremismo que foi criado desnecessariamente, porque no final, né, de tudo, a gente vai ter que remar para o mesmo lado, senão a gente vai ficar rodando em círculo, né? Acho que são essas duas as principais, Dri. Então, para a gente encerrar, presidente, que mensagem você deixa para quem está nos assistindo e está fora da política, seja ela partidária ou seja aquela pessoa que está cansado, que acha que são sempre os mesmos, que não é assim que vai mudar, que não se interessa, deixa que os outros decidam por mim? Acho que primeiro assim, se aprofundem mais, né? Não se contente com coisas que você vê no WhatsApp, busque mais fontes de informação. Na dúvida, né, para a gente que é vereador, a gente é muito acessível. Eu sou muito acessível, estou aqui todo dia, né, e sou acessível nas minhas redes sociais e tudo mais. Então, assim, na dúvida, questiona, na dúvida, pergunta e comece a enxergar a política assim, de uma forma diferente. Eu sei que é difícil quando os agentes políticos não contribuem muito, né? Daí fica difícil você falar, pô, mas isso é política? Né? Porque é como tudo na vida, né? Tem bons cozinheiros, tem maus cozinheiros, tem bons médicos, maus médicos, tem bons políticos e tem maus políticos. Mas a gente tem mania, né? O ser humano tem mania de se fixar naquilo que é ruim, né? E não estou falando que eu seja bom, que a forma de eu fazer política seja a melhor maneira de fazer política, né? Pode ser que pessoas prefiram outra forma de fazer política. Mas, assim, se aprofunda um pouquinho mais, né? A gente perde tanto tempo com coisas banais, né? Eu sei que é chato às vezes, né? Porque se transformou chato, mas eu falei assim, a política é linda, cara. E se você quer que a sua vida seja transformada realmente, vai ser através da política. Então, se aprofunda um pouquinho mais, busca saber um pouco mais. E assim, tipo, né? Na dúvida, procura. Vem saber, vem nos procurar, a gente pode construir junto, a população tem um poder gigantesco, até de criar projetos de lei, né? E fica meio que presa, né? Cercada ou aprisionada nas mãos de alguns, né? Isso é triste. Se eles soubessem o poder que eles têm, eles fariam, né? Transformariam realmente a política, não só de Botucatu, do Brasil. Não é só ir à rua, bater panela, pintar o rosto, não é só isso não, né? É a arte de governar, mas é a arte de dialogar, é uma arte, né? E como toda arte, você precisa de treino, precisa né? Você não sai fazendo malabares, pegando as bolinhas, jogando para cima e tá tudo certo, não. Tocar violão, cantar, necessita treino. A política também, viver necessita de treino, né? Acho que a vida é treino todos os dias, a gente treina para viver todo dia. Mas acho que é isso, e falar para a população assim, que eles têm um papel fundamental na construção da política da nossa cidade. Qual é o lema do Palhinha? O lema do Palhinha? Não é nenhum lema, né? Assim, eu acho que é uma palavra, né? Que é empatia. Eu acho assim, a capacidade, né, de se colocar no lugar do próximo. Mas posso até utilizar uma frase do Luther King, que ele fala assim, que o que preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, né? E uma das coisas que me trouxe aqui foi isso, né? Porque eu sei que se eu não ocupar esse lugar, não esse lugar aqui hoje, né? Mas esse lugar aqui, alguém vai ocupar. E pode ser que aquela pessoa que ocupa o meu lugar não seja quem eu gostaria que ocupasse. Eu gosto de ser representado em tudo, né? Eu gosto de ser representado, eu gosto de me sentir representado, assim, quando eu olho e falo, pô, esse cara me representa. Então, assim, eu acho que a minha principal palavra, meta de vida, assim, eu acho que é o que pode transformar o mundo de verdade, é a empatia. Quando a gente se coloca no lugar do próximo, né, que nem falar Clarice Lispector, né, calça o sapatinho do outro e anda o caminho que ele percorreu, daí você começa a perder, puxa vida, não é tão fácil assim. Acho que empatia, a solução para tudo é empatia. Presidente, a sua vida, a nossa vida, a política, a boa política, e a você, que acompanhou essa estreia do programa Política em Pauta. Nos acompanhe sempre. E se começou a assistir da metade para o fim, corre lá no YouTube, que vai estar lá na íntegra. Até!